com rapidez formando uma pedreira. Suponha que um gap de vale justo esteja ou sem uma lacuna de faixa de preço. Se o Fair Valley Gap não estiver aqui, então podemos esperar que o preço reteste a inversão. Mas se tivermos um gap de vales aqui, executamos dentro da faixa de vale, e a perda de stop será abaixo disso, mesmo nessa situação. Então essas são as coisas exatas, pessoal. Repete-se dentro do tempo, ok. Repete-se dentro o período de tempo específico que compartilhei com você. Você procurará por este setup para se formar. Quando dentro da manipulação macro. Então você sabe o tempo. Quando você procurará por este tipo de configuração. Porque o preço está fazendo o quê? Está mudando a tendência aqui, certo? O preço está subindo acima da inversão. Suponha que o preço esteja mantendo um market maker de baixa. Desculpe, o preço está com um modelo de venda de market maker aqui. Assim que o preço gera uma formação assim, com o gap de fair value, espera-se que o preço continuar com a tendência de alta e ter uma mudança na estrutura de mercado. Uma vez que o corpo da vela feche acima da inversão, junto com o interruptor, está ativando o interruptor mais a inversão. Além disso, a estrutura de mercado está mudando. Então, está fazendo algumas coisas. É por isso que estou marcando esses níveis como avançados. Não garanto que amanhã você verá o mesmo padrão no seu gráfico, então será capaz de executar. Mas com o tempo, você verá o mesmo padrão repetindo-se no seu gráfico. Então, vamos para a próxima aula. Quando o preço retesta a inversão, ok. O que analisamos? O que vimos aqui antes? O preço está fazendo um reequilíbrio imediato, certo? O reteste foi muito pequeno na próxima apresentação. Vou mostrar a vocês quando o preço está tendo, como um retracement mais profundo, ok. Assim como mostrei nas slides anteriores. Este ano é um reequilíbrio médio, porque queremos comprar. Assim que esta vela começar a cair, e atingindo a inversão aqui, estou explicando repetidamente, pessoal. Espero que esteja ficando claro. Quando o preço está dentro dessa inversão, nesta vela e nesta vela, esperamos comprar, certo? Não estamos procurando como uma retração mais profunda, como o preço subindo e depois voltando, não. Não estamos fazendo isso. Vamos procurar por este cenário aqui. Quando o preço retesta a inversão, este é o cenário que o preço seguirá, ok. Então qual é o cenário? Antes de falar sobre isso, vou pausar o stream por 1 minuto. Vou fazer um café e antes Então, enquanto prepara o café, olhe aqui e aplique a lógica que compartilhei. Há uma lógica específica porque esperamos ver o preço recuando para baixo, certo? Viram alguma diferença aqui? Então, qual a diferença aqui, pessoal? Vocês identificaram isso aqui? O preço não voltou dentro da inversão. Então estamos apenas executando com o nosso modelo anterior que compartilhei com vocês, quando o preço retesta essa inversão, certo? Mas aqui, como você pode ver, o preço não retestou essa inversão e, em vez disso, deixou essa inversão sem preenchimento ao lado. Gerou um novo gap de valor justo aqui. Isso o torna um BPR, mas consideraremos isso como uma inversão. Enquanto observamos,
E no assunto de inversão e gap de fair value, ok. Então podemos esperar que o preço retraia mais profundamente. Por isso, quando o preço deixa este vazio de valor justo no campo, ou desculpe, essa inversão no campo, esperamos que o preço suba, atingindo um prêmio PDR, então, retraçando para baixo e quando o preço retraça mais baixo. É nessa hora que faremos a execução nessa vela. Neste escândalo, o preço gerará uma lacuna de valor justo. O mesmo padrão se repetirá. A mesma coisa que estou mostrando aqui. Mesmo exatamente repetirá. Ok. Então, a lógica por trás de esperamos uma retração mais profunda. Agora, devido à lacuna de fair value não preenchida aqui, o preço deixou a inversão de campo sem preenchimento. Precisamos de uma entrega equilibrada antes de avançar. Ok, antes de esperar preços mais altos. Queremos ver o preço descendo aqui. Então, em qualquer lugar aqui, você não está comprando. Aqui você não está vendendo. Está esperando o preço descer. Atinga o fair value, desculpe. Aperte a inversão aqui e depois suba. Quando é aplicável, apenas aplicável. Quando o preço deixa essa inversão sem preenchimento. Se o preço não deixar essa inversão sem ser preenchida, e os preços estão caindo, negociando dentro dessa inversão. Vamos procurar os cenários anteriores, que eu compartilhei com vocês. Como você pode ver, o preço equilibrou a zona. Agora podemos esperar preços mais altos. Com essas duas velas de fechamento baixas, o preço fez uma retração mais profunda. Preço entrou na nossa inversão, certo? E então, o preço gerou um gap de equilíbrio. Aqui está mais uma lógica, pessoal. Vou compartilhar com vocês. Quando o preço gerou essas duas velas de baixa próximas, e então, a próxima vela. Você espera ver uma faixa de equilíbrio se formando aqui? Estas são regras muito específicas. Ok. Anote isso, pois eu não o escrevi aqui. Quando o preço atinge a inversão. As últimas duas velas de baixa. Quer ver o preço formando uma lacuna de valor justo, certo? Ao lado desses, estas duas velas de baixa, ok. Então a regra é, o preço precisa descer para atingir a inversão. Quando atingir a inversão. E mostra disposição para ir mais alto. Qual é a disposição? O preço não fecha o corpo das velas. Abaixo da inversão, a semana pode descer mais. Ele causa o dano, faz a manipulação. Os corpos estão dentro da inversão. Isso confirma que o preço subirá. E também usaremos isso para fechar a vela aqui. Para prever um novo PD. A formação está ok. Vamos traçar isso para o vela de baixa e esperamos que o preço forme um gap de fair value. Aqui na próxima vela, se o preço formar um gap de vala, podemos esperar reentrar aqui. Pirâmide na sua entrada, espero que fique claro. Está claro? Eles usam um pouco manipulação antes de macro e entrada dentro de macro, ou ambos podem ocorrer dentro da manipulação. Esperamos ver isso acontecendo fora do macro, ok? E esperamos ver uma corrida de equidade de baixa resistência. Preço entregando com alta probabilidade. Volatilidade e velocidade dentro do macro. Em macro, não esperamos manipulação. Se o preço está manipulando, considero isso como uma corrida de liquidez de alta resistência. Eu já mostrei o exemplo de alta resistência. Se o preço está fazendo isso, nós não estamos aceitando entradas dentro do macro. Dentro do macro, o preço fará uma corrida de equidade de baixa resistência, sem manipulação, e é isso que esperamos ver, ok? Tudo bem, Jai. Espero que tenha ficado claro. E essas são regras muito específicas, pessoal. Ok, mostro apenas um exemplo. Por quê? Porque este é o único exemplo que o preço repetirá. Com meus 3 anos de experiência, tenho centenas de registros de execução. Gravação de execução, eu já compartilhei algumas com você. Tudo no grupo Telegram privado. E se você olhar bem, faço exatamente a mesma coisa. O preço repete o mesmo padrão exato a cada... igual cada vela, ok. Então a regra era eu compartilhar outro conselho com vocês. Vou falar novamente sobre este conselho. Quando o preço atingiu a inversão, você marcará a última vela de baixa. Você espera ver o preço formando uma faixa de valor.
Próximo à última vela de baixa. Quer que ele suba. Como saberá que o preço subirá? Porque o preço não fecha. Corpo de vela abaixo da inversão, ok. Podemos descer, mas o corpo deve permanecer dentro da inversão. Se o corpo permanecer dentro da inversão, isso confirma que o preço quer subir. Depois disso, queremos ver uma faixa de valor formando aqui. Ok, na próxima vela. Não como a terceira ou quarta vela. Não estamos contando velas aqui, mas as regras são bem específicas. Estamos procurando por uma lacuna de valor justo a se formar aqui. Espero que tudo esteja claro, pessoal. Passaremos para a próxima apresentação em breve. Agora, analisaremos o Breaker Plus Order Block aqui. Vou compartilhar um assunto que sei que você não conhece. Sobre o quebra-gelo e o bloqueio de ordem. Esta formação também é de alta probabilidade. Tudo bem, antes de compartilhar um breaker real com vocês. Então, um breaker com gap válido. O gap de valor justo pode se formar no desconto premium. O buraco de umidade pode se formar como 2 vezes no mesmo preço. Então, a brecha de valor justo pode também se formar na manipulação. Isso é o que consideramos uma inversão. Então, já falamos sobre 3 tipos de hipoalergênicos. Configuração com interruptor. Agora, falaremos sobre o breaker e o order block. Tá bom. Então, Brian Ho está dizendo: algumas pessoas no canal pagaram, mas não receberam o link Hydra. Eles têm me mandado mensagens sobre isso. Ok. Algumas pessoas pagaram, acredito que sim. Porque estava conversando com vocês aqui. Então não olhei os e-mails do chat, mas ei. Vou responder aos e-mails agora. Tá bom, então 6 pessoas acabaram de envie-me o dinheiro para me inscrever no curso. Não sei por que demoraram tanto. Então, eu respondi a eles, Brianna, depois Jonathan, depois Kayon. Bem. Todos vocês pagaram hoje. E como antes, comecei minha transmissão. É por isso que não vi. Peço desculpas por isso, mas compartilhei o link do stream com vocês. Tudo bem. E se você perdeu a transmissão? A primeira parte da transmissão. Não se preocupe, tudo será gravado. Esta transmissão está sendo gravada. Ok. Você pode voltar e ouvir de novo, em seu tempo livre. Vamos começar a nossa aula sobre o Order Block. Vamos procurar a formação de um bloco de ordem, no primeiro atraso do breaker. E isso é de alta probabilidade, certo? Então, a primeira perna do breaker procurará. O breaker está se formando ali, ok. Então, a formação. A primeira formação será algo assim. Temos um pico mais alto aqui, e esperamos ver um bearish breaker se formando aqui. Então, antes de falar sobre o bloco de ordens aqui,
Viram aqui? Vou dar a vocês um minuto e... Neste tempo responderei. Para alguns que não têm o link da sessão. Não entendo como essas pessoas perderam isso. Eu respondi assim a cada um que me enviou e-mail. Como no dia anterior. E antes disso, bem, temos nosso interruptor aqui. Vamos continuar, pessoal. Temos nosso interruptor então, aqui. O preço gerou um swing alto e outro swing alto. O preço ultrapassou o swing high. Isso é o que esperamos ver. Trabalhando como um interruptor. Onde está o bloco de ordens aqui? Antes de identificarmos um bloqueio de ordem, o preço forma um bloco de ordens dentro de um interruptor. É uma teoria avançada, ok? Na maioria das vezes, você não conseguirá porque tem regras específicas. Se seguir essas regras, e você não estava olhando para o gráfico, identificar um rompedor aleatório. Se você não está fazendo isso e seguindo as regras, você verá o bloco de ordens se formando. E você pode executar de acordo com isso, e com este bloco de ordens. Ok, com a teoria do bloco de ordens, podemos fazer entradas antecipadas dentro do breaker. Ok, antes, eu estava mostrando quando o preço estava perto. Quando o preço teve um PTDR próximo com um interruptor, certo? Mas dessa vez, vamos buscar entradas precoces com o breaker. E o bloco, temos um gap de fair value aqui, certo? O preço formou um gap de fair value. Então, o preço subiu com a vela de perto aqui. Então, essas velas de perto. Estas duas velas próximas. Vamos considerar esses como nosso bloco de ordens, ok? A primeira, ou uma vela de perto que atingiu a lacuna de valor justo, é o nosso bloco de ordens. É diferente do order block? Que você já conhece. O que você sabe sobre o bloco de ordens é que o preço terá uma última vela de fechamento. E isso será considerado como o nosso bloco de ordens. Mas o que estou compartilhando é que quando o preço forma-se uma lacuna de fair value. Dentro do breaker, ok. E o preço retrai para cima. Preço forma uma vela de alta. A última vela que atingiu a brecha de Fairview. Usaremos essa vela como nosso bloqueio de ordem, ok? Assim que o preço atinge o ponto, gera este vela de perto e desce abaixo desta. Vamos executar essa vela. Preço retestando este bloqueio de ordem. Como você pode ver aqui neste castiçal. Vamos executar. Ataque essas velas e alvo esse swing low. Ou se tivermos um alvo mais baixo. Suponha um gap de fair value não preenchido, ou
Um vídeo de desconto procurará isso, ok? Esses são os blocos de ordem que procuramos. Então, quais são as regras? O preço terá que fazer stop hunt. Então, quando o preço começa a descer, precisará gerar um gap de valor justo, ok? E quando o preço retrai até o gap de valor justo, candle bullish, a vela bullish se tornará nosso bloqueio de ordem. Certo, está claro, pessoal? Então, alta qualidade, bloco de ordem formado dentro da faixa de equidade, ok? Quando o preço gera um bloco de ordem dentro do Fair Value Cap, assim, você pode usar uma perda de stop muito estreita. Essa oportunidade, quando chega ao mercado, isso também nos dá a oportunidade de usar um stop loss muito estreito. E qual será o nosso stop loss? Pode ser acima do corpo do swing high. Desta vez, não colocaremos nosso stop loss acima deste swing alto, com o breaker ou acima dele. Mas estamos colocando nosso stop loss acima. Esta manipulação real de swing alto. Mas no corpo, ok. Não colocamos o stop loss acima da mecha da vela. Neste corpo de vela aqui. Ao executar com um breaker. Os que já tiveram experiência com a Farielli. Desculpe, breaker. As pessoas que entraram com o breaker. Confie em mim. Você já viu o preço formando uma lacuna de valor justo dentro do breaker, mas você não sabia disso. A última vela de alta aqui é um bloqueio de ordem. Agora mesmo, você faz. E as pessoas que não sabiam disso antes. Agora podemos usar essa lógica simples. O preço fará uma parada de caça, certo? O preço gerará um break-even de baixa. Preveremos que este interruptor funcionará. Este rompimento será ativado. Este interruptor será ativado. E como você saberá disso? Assim que você ver o preço recusando-se do bloco de ordens, você não está pressionando o botão. Assim que o preço atingir o gap de Fair Value, você está pressionando o botão aqui? Não, isso não está nas regras. Quer ver assim que o preço atingir a faixa de valor justo? Com uma vela de alta na próxima vela. Quer ver abrir mais baixo? Retestando este bloco de ordens. Ok, e depois descendo. Se ainda estiver confuso, você pode executar na próxima vela. Como você pode ver, a próxima vela abriu onde? Aqui, abriu e subiu. Retestei este bloqueio de ordem, que se formou dentro do Vale da Justiça. E então desceu. Assim que o preço atingir este intervalo de Fair Value, não estamos executando, apenas esperando, ok? Estamos aguardando o preço para gerar mais algumas velas. E reteste este interruptor. O que quero dizer com reteste? Veja como essas velas estão se comportando aqui. Certo, isso é algo, pessoal, que você não verá em lugar público, ok? Toda a informação que vou compartilhar a partir de agora. Não disponível em lugar público. Eu vi, ele não. Ele não fala sobre isso. Porque são essas as coisas que acontecem. Dentro da tábua, dentro do caos. E você pensa, ok, o preço está muito instável agora. Devo negociar agora, mas aqui... O preço está formando uma alta probabilidade de PDI com lógica. Você simplesmente não sabia antes. Vou compartilhar as regras novamente. Não escrevi aqui. Escreva, escreva, escreva a partir da sua perspectiva. O preço deve seguir nossas 5 regras. Uma vez que o preço forme um breaker, tudo bem. Uma vez que o preço para a caça, esperamos que o preço forme uma lacuna de valor justo. Nesta perna, ok. Não na manipulação. Porque se o preço formou o Fair Value, com essa perna funcionará como uma inversão. Então temos regras diferentes. Mas se o preço formou um gap de valor justo aqui, dentro do breaker. Certo, temos diferenças. Verdade, vamos esperar. Espere o preço voltar imediatamente. Não esperamos uma longa retração, ok. Não esperamos ver. Preço deixando este gap de Fair Value não preenchido. Se o preço deixar este gap de Fair Value não preenchido, este gap de Fair Value funcionará. É o Premium Fair Value Gap. Aquilo que eu mostrei a vocês antes. Lembram? Eu mostrei a vocês um gráfico que haverá uma lacuna de valor justo em funcionamento, que irá... Esperamos ver o preço deixando o campo sem preenchimento. E então ativa o interruptor voltando para cima, gerando baixas relativas iguais. Vocês lembram disso? Se não, basta voltar e ouvir aqui. Esperamos que o preço reteste o interruptor. Imediatamente, ok. Assim que o preço entrar no breaker, a última vela de perto. É o nosso bloqueio de ordem de alta probabilidade, pessoal. A mesma formação de preços formará a configuração. A única diferença pode ser... Imagina a próxima vela que você vê. Está mais baixo no gráfico real. A próxima vela pode ser um pouco mais alta. Mas nossa lógica permanece a mesma aqui.
Estamos usando essa vela que atingiu o Gap Fair Valley como um bloqueio de ordem. Esperamos ver o preço fechando. Um corpo de vela abaixo do bloco de ordem. E como podem ver, o preço fez aqui, neste candle e nesta vela. E podemos executar a operação com um stop loss aqui em cima. Está claro, pessoal? Vou compartilhar com vocês a segunda formação com essa teoria de ordem bloqueada. Há outro bloqueio de ordem aqui. Vocês conseguem ver? Antes de traçar o bloqueio de ordem a partir daqui, quero que você identifique ou use seu próprio olhar para vê-lo. Aqui. A última vela de alto ou baixo. A manipulação está funcionando. Também é um bloqueio de ordem, certo? A última vela de perto ou de longe. Onde na perna de manipulação? Qual perna de manipulação? Está aqui. Onde está a nossa última vela de perto? Porque esperamos um vídeo bearish. Bearish breaker, certo? Vamos analisar a vela de perto. Se estamos prevendo um rompimento de alta, então analisaremos a última vela de baixa. O que será aqui? Mas desta vez, estamos prevendo um rompimento bullish, certo? Esta é a nossa última vela de perto, como você pode ver aqui. Mesma formação, mesmo gráfico, pessoal. Desta vez, o preço pode formar uma lacuna de valor aqui ou não, não importa. Se o preço formou um gap de valor justo aqui, então usamos essa regra. Mas suponha que não haja uma lacuna de valor justo aqui. Imagine só isso. Então usaremos esta vela de perto como nosso bloqueio de ordem. E como você pode ver, o preço formou um gap de valor também justo está criando aqui. Este bloco de ordem tem alta prioridade. Bem, assim que o preço fizer essa parada, ele será executado. Estamos executando? Não. Estamos aguardando o preço descer abaixo do último candle de perto. As regras são: o preço terá que fazer o stop hunt. Você já sabe disso, então. Preço precisa descer abaixo da última vela de fechamento. Quando o preço faz isso, ativando nosso bloqueio de ordem aqui, ok. Se o preço não fecha o corpo da vela abaixo, ok, pessoal, este bloqueio de ordem ainda não foi ativado. E você pode executar. Você pode entrar na negociação aqui, neste candle, assim que o preço fechou. Feche o corpo da vela abaixo do interruptor. Qualquer preço gera o valor justo de mercado. E você quer uma entrada segura. Então você pode seguir isso. As regras que compartilhei aqui. Mas se o preço não tem lacuna de valor justo aqui, você vai analisar a última vela de perto. E você usará como um bloqueio de ordem. E este último, Então eu escrevi errado aqui. Devia ser a última vela de perto, ok? Vou corrigir isso. Oh, meu computador está lento por causa de... Devido à quantidade de slides, ok. Apenas estamos no slide 20. Há mais de 40 slides. Apenas chegamos ao meio da nossa palestra. Aqui, há muitas coisas que você ainda precisa saber. Então, o que esperamos ver aqui? Esperamos ver a formação de preço. A última vela de perto sendo rejeitada. Certo. Dê-me um tempinho, tá bom? Então... Esta foi a nossa formação, e esperamos ver a nossa última vela de perto. Neste cenário, trabalhando como uma confirmação para nós de que o preço quer ir para baixo, ok? Então, suponha que você não se sinta pronto para executar. A partir deste bloqueio de ordem, você pode usar este bloqueio de ordem como confirmação, ok? Você não precisa fazer essa entrada precoce se você não se sente confiante. Tudo bem, pessoal? Você não está forçando uma configuração. Você não está forçando uma teoria que você não está confortável em ver. Você não está acostumado a ver, certo? Então, se é a primeira vez, não é como se você estivesse... Você está ouvindo sobre a teoria dos blocos de ordem. Então, sugiro que você use esses blocos de ordem, confirmação e quando o preço fecha.
o corpo do segundo abaixo do quebrador. Você pode executar, ok, se você tem experiência e se sente bem. Estou vendo a mesma formação que a Hydra compartilhou. Então só pode executar naquele momento se você tiver essa formação. Repetindo exatamente no preço, certo? Se acertarmos, antecipando que este interruptor mostrará resistência para o preço descer. Então, este bloqueio de ordem deve ser respeitado. Então, se esperamos que este Order Breaker será respeitado no preço mais tarde. Também queremos ver o preço respeitando este bloco de ordens. Obter resistência para nós mesmos. Liquidez, como eu já disse. Se você não se sentir usando este bloco de ordens como entrada, você pode usá-lo como uma confirmação. Isso aumentará sua confiança nas negociações, ok? Esta teoria não é para entrada, mas para usá-lo como confirmação, como já te disse novamente. Se você não estiver confiante, vejam como confirmação, não como entrada, ok? Aqui temos uma configuração de alta probabilidade, pessoal. Uma vez que o preço genera uma lacuna de valor justo dentro do quebra-gelo. Então, essa candelabro de perto se torna nosso interruptor. Desculpe. Bloqueio de ordem de alta prioridade. Este cenário não é de alta probabilidade. Estou compartilhando o quê? Então, por que estou compartilhando? Porque isso também se repete. Aqui. E você pode usar essa última vela de perto como uma confirmação, ok. Às vezes, se estou compartilhando a execução aqui, ou no Telegram ou no Twitter, vocês vão me ver executando cedo. E é isso que eu faço. Forma-se um bloco de ordem de alta probabilidade, uma vez que o preço derruba um swing, alto ou baixo com um gap de valor justo, ok. Já sabemos disso. Espero que tudo esteja claro aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? O que eu compartilhei aqui? Patrick, eu já falei sobre isso. A pergunta que você me fez: como saberá que o preço respeitará o preço? Continue a descer e ative este interruptor. Há algumas regras. Preço está formando este gap de valor justo, certo? E então, os preços respeitam este bloco de ordens. Você pode esperar ver isso com alta probabilidade. Com alta probabilidade, o ARM. Significando, com 80% de probabilidade. O preço cairá e existem outras regras. Ok. Não entendo por que estão esquecendo as regras. As 5 regras que eu compartilhei com vocês. Isso torna o nosso breaker de alta prioridade. Vamos precisar de um balanço, um frame de tempo maior. PDI, da onde o preço será rejeitado ou obterá suporte. Então, precisamos de swing highs limpos. Então, teremos que ter uma parada de caça. Então, precisamos ver o preço fechando. E o corpo inferior. E por último, mas não menos importante, a coisa mais importante é o alvo. Se tivermos um alvo de alta probabilidade, isso significa que o desconto tem uma lacuna de valor justo. Apenas mostrando um exemplo de um bearish. Exemplo de falha de bearish. Então, se houver um vazio de valor justo, BPR não isso é um indicativo descoberta de nova brecha na abertura da semana no pediaria de quando saberá que o preço respeitará este bloco de ordens, ok. Tudo volta às 5 regras. É por isso que compartilhei. Compartilhei cedo. Se você está se confundindo, como saberá que o preço respeitará isso? Preço está dentro de um intervalo maior. Vídeo de onde? Esperamos que o preço seja rejeitado, certo? Então, transformou-se em um swing acima de um swing alto limpo. Fez um stop hunt. O preço formou um bloco de ordens aqui. O preço está caindo abaixo do bloco de ordens. Esta é mais uma confirmação. Então, quando o preço fecha e o corpo está abaixo daqui, mais uma confirmação. Então, temos um alvo aqui. Então, algumas confluências, pessoal. Algumas coisas que estamos procurando. Não só isso. Este pai aparecerá em comando e nós executaremos. Não é assim. O preço precisará de regras. E isso é o que torna nossa configuração de alta probabilidade. Quando as regras são visíveis, o que estamos procurando? Saberemos que esta vela manterá o preço mais baixo. E como eu te disse, esse escândalo também pode ser uma alta probabilidade. Para obter confirmação, não como alta probabilidade, este escândalo também pode confirmar. Este preço quer descer, certo? Então, suponha que o preço é o preço de fechamento. Pode testar o corpo da vela acima desta última vela de alta. Então, saberemos que o preço não irá. Respeite este break, como estou te dizendo. Se não puder identificar um alvo de alta prioridade, tudo bem. Se você é novo, se é iniciante, apenas use essa vela de perto, ou qualquer coisa que eu compartilhei com você, como confirmação, e quando o preço realmente fecha, o corpo abaixo daqui, você pode executar naquele momento. Agora, vou abordar um assunto extra. Ok, este não é um tópico que inclui no meu conteúdo. No nosso breakup, quando estava criando este conteúdo. Mas pensei em fazer isso, porque isso será muito útil para nós.
Breaker recuperado, ok. Quando um interruptor falha, podemos usar o mesmo cartão de freio para executar novas negociações. E essa informação aqui será muito útil. Muito benéfico para nós aproveitarmos essas entradas. Aqui vamos analisar e usar. Usaremos o antigo bloco de ordens, que será recuperado. Bloqueio para prever nova P diária. Tão perto dos antigos blocos de pedidos. Esperamos ver um buraco de valor justo se formando. Formação de balanço de volume em bloco de ordem. Certo, perto dos antigos blocos de pedidos. Qual é o modelo de compra do Market Maker? Então, para isso, você precisa entender o modelo de compra e venda do Market Maker. Ok, em termos simples. Não vou entrar em detalhes, mas em termos simples podemos identificar um modelo de compra do mercado maker como entender o mercado caindo. Para que o PDR de desconto alcance o Premium. Premium PDR, então se for simples, o preço está indo para o desconto. Para alcançar o PTD Premium. Então o preço está indo para o PDR Premium. É quando o preço forma o modelo de mercado maker. Qual é o modelo de mercado de vendas? Entende que o mercado sobe para um Premium PDR. A área para atingir um preço mais baixo é a área de desconto. É um conceito muito simples. Não entendo por que as pessoas complicam tanto para entender. Este é o modelo de compra e venda do Market Maker. Quando o preço sobe usando um PDR. Então, suponha que o preço esteja caindo com o uso de um modelo de mercado de venda de revendedor. Não há mais nada acontecendo. Preço comprando. Se você está comprando de um bullseye, isso é o modelo de compra do maker de mercado. Você está usando um vídeo de desconto. A área para alvo o PTD mais alto em uma tendência de alta. Você está usando o PDR Premium para almejar o PDI de desconto. Coisas muito simples, pessoal. Para prever novas PTDs no modelo de compra do Market Maker, usaremos a última vela de baixa, antes de subir do lado de vendas do carro. Quando eu mostrar a formação, o padrão ficará um pouco mais claro. Mas por enquanto, saiba que para prever uma nova PDI, usaremos a última vela de baixa, do lado de venda da curva. Antes de subir, como será? Agora vou mostrar a vocês a formação. Previsão de novas PDAs no lado de fora do carro, usando blocos de ordens antigos do lado de fora da curva. Então, aqui está, olhe. Veja as duas últimas regras que compartilhei. Para prever uma nova PA no modelo de compra do Market Maker, usei o preço de fechamento a última vela de baixa anterior antes de um movimento para cima do lado da célula da curva. Para prever novas PDRs no modelo de venda do Market Maker, usaremos a última vela de fechamento antes de um movimento para baixo do lado da curva. Ok, temos o lado da curva de venda aqui. Agora usaremos os antigos blocos de ordem para prever a formação de uma nova P diária no lado de compra. Lado da curva, ok. Então, o que dizem as nossas regras? Última vela de baixa antes do movimento para cima. Temos uma queda. Vamos olhar aqui, pois é um movimento para cima. Vamos analisar esta vela de baixa. Então, como você pode ver, o preço formou um Temos um novo alto, certo? Então, este é o nosso interruptor. Esta é a nossa última vela de baixa aqui e aqui, antes deste movimento para cima. Vamos procurar por esta vela aqui e aqui. Então, temos outro movimento para cima antes de um movimento para baixo. Vamos analisar este. Candle baixa para prever um novo PDE. Assim, espero que fique claro, certo? Estamos apontando a U. Por que a última vela de fundo de aqui? Porque após o preço retraçar um pouco mais alto, entrou na zona Premium e depois retraiu. Então, aqui novamente, o preço subiu mais do que a última vela de baixa. O mesmo vale para aqui, porque estamos usando para prever. Uma nova pedreira formará-se ao lado da curva. É por isso que estamos usando este tipo de cenário do lado da célula do carbono. Então, como ficará no lado oposto da curva? Marquei a última vela de baixa antes de um movimento para cima. Espero que tenha ficado claro. Agora queremos ver o preço se movendo com velocidade, certo? Quando o preço... Vou mostrar um gráfico real agora. Aqui,
estou mostrando um padrão. Então, quando mostrar o exemplo no gráfico real, fará mais sentido apenas olhando para o pai agora, porque isso ajudará a entender o que acontece no gráfico real. Então, quando o preço sobe acima desta vela aqui, ok, queremos ver o preço se movendo rápido. Nós não queremos ver o preço retraçar a partir disso. Porque este é um bloco de mitigação, pessoal. Aqui não temos um stop hunt. Então, quando não temos uma parada, hunt o último escândalo de vazamento. Aqui se torna nosso bloco de mitigação. Então, o preço pode facilmente subir aqui. E então continue com a tendência. Quais são as regras para vermos o preço se movendo com velocidade? Quando está passando pela última hora. Última vela de baixa. Antes de uma subida do lado de baixo da curva. Ok. Então, quando o preço sobe, ok, se erra o corpo da vela, acima da última vela de baixa. Esperamos ver o preço retraçar para baixo. E antes disso, nós queremos ver o preço formando uma pirâmide. Uma pedeira de touro bem aqui. Uma pireia de touro pode ser um gap de valor justo, pode ser um interruptor, um bloqueio de ordem, tudo bem. Tudo, cada pirelha que é bullish. Esperamos vê-lo se formando aqui. Mas a maior probabilidade... O preço está se aproximando de uma lacuna de vale justo? Então, o que estamos fazendo aqui? Esperamos ver o preço subindo. Saindo acima com velocidade. Sobrepassando a última vela de baixa. Antes de um movimento para cima do lado da curva de céu. Com rapidez e formando uma nova pedreira. Nova pedreira bullish ao lado dos antigos blocos de ordens. Ok. Quando o preço fizer isso, esperamos que o preço retraia para baixo dentro de Esta PDE, este bloco de ordem bullish, está bem. E não descendo, queremos ver o preço subir. Esperando o último escândalo de baixa, do lado de fora da curva. Impulsionar o preço para cima. Queremos ver o preço usando essa pedreira mais. Essa pedreira que o preço formará aqui dentro. Lado esquerdo do carrinho. Queremos ver o novo PDI com preço caindo, atingindo essa área pedreira e subindo. Então, aqui novamente, temos a nossa última vela antes de um movimento para cima. Marquemos aqui. Esperamos ver a formação de uma epidemia de preço aqui. Okay. Este pedaço pode ser uma lacuna de vale justa. Um bloqueio de ordem, novamente. Um interruptor. A maior probabilidade é que o preço forme uma lacuna de valor justo. Ao lado dessas últimas velas sem rótulo. Então, a mesma coisa. Esperamos que o preço retraia para baixo. Ok. Preço pode subir, encontrar resistência. Do último velo. Do último velo. Porque ele agora está funcionando como um bloqueio de mitigação. Ok, desde que o preço não feche. O corpo de uma vela acima da última vela de baixa, antes de uma subida do lado de baixo da curva. Usaremos como um bloco de mitigação, ok. E depois disso, esperamos que o preço suba rapidamente. Formando outra pedreira aqui, e isso é assim que o preço completa um modelo de mercado maker. Ok. Preço usando a última vela de baixa para formar um novo bullish. Usar a PDI como suporte, ok? Vou repetir para vocês, pessoal. Leia as regras aqui. Então, ao prever um modelo de compra do Market Maker, usaremos a última vela de baixa anterior para uma subida do lado de baixo da curva. Para prever um novo PDI, formando, ok, como o EIC. Ele sabe que um gap de retração formará aqui. Assim mesmo. Usa a mesma informação que estou falando aqui. Compartilhando com você aqui, e é assim que ele sabe. É assim que sei que se houver um rally justo antes de mim. É assim que espero ver um breaker se formando aqui. Ok, e nessas ocasiões, ok. Quando o preço retrai para baixo, atingindo a brecha de Fair Valley. Isso acontece dentro de nossa macro a cada vez. Vê o preço. O preço pode formar este intervalo de valor antes do macro. Mas estamos aquecendo este valioso espaço dentro do macro. Isto é algo muito específico, pessoal, ok? O preço também pode formar esta pedreira dentro do macro, ok? E também pode ter um hit na P diária. Dentro do macro, continue a negociação dentro do macro. Então, tudo o que está acontecendo aqui é dentro do macro. Espero não precisar dizer separadamente. Você já sabe disso. Então, como vamos ver isso no Ao tentar prever uma nova pedreira para formar no lado da célula do carrinho. Agora vou mostrar para vocês. Previsão de novas pedreiras no lado de vendas do carvão, usando blocos de ordem do lado de compra da curva. Aqui temos um modelo de compra do criador de mercado, o que é um pouco crítico. Então, o que eu compartilhei aqui? Ok, o preço não subirá diretamente. Terá formação assim. Então, antes de marcar o último
Última vela de alta antes de uma queda. Vou dar um tempo para você assistir aqui, ok? Agora vamos marcar nossa última vela de alta antes de uma queda. Tudo bem, pessoal? Então, o que vocês veem aqui? Temos um swing high aqui, certo? Antes de um movimento para baixo, vamos marcar a última vela de perto de aqui. Então, como você pode ver, o preço subiu. Isto é um movimento para cima antes de um movimento para baixo. Vamos marcar a última vela de fechamento aqui. Então, estou marcando ambos juntos, ok? Então temos um swing alto aqui antes de uma queda. Estamos marcando a última vela de alta aqui. Então temos outro swing high aqui, antes de uma queda. Estamos marcando o último escândalo de subida aqui. Agora que o preço está caindo, esperamos ver o preço formando uma Peter Inside aqui. Aqui e use todas as últimas fechadas de câmera, desculpe. Última vela de fechamento. Para obter resistência à liquidez de venda. Ok, aqui vimos o preço formando o bullish, desculpe. Preço usando a última vela de baixa como suporte.
Formar novas pedras para subir. Aqui, no lado de baixo do carbo. Esperamos ver o preço caindo abaixo desta última vela de close-up e formando uma nova PDR. E usando este PDR, a área de resistência à liquidez de venda. Ok, e agora esperamos ver. Compartilhei as regras com vocês. Quais são as regras? Esperamos ver o preço descendo. A última vela de perto, ok. Com rapidez, ok. Se o preço não vai com velocidade, isso pode funcionar como um suporte para que o preço continue com a tendência. Então, estou respondendo à pergunta que pode. Que me perguntará como saberá que o preço cairá? É assim que saberemos. O preço deve descer abaixo da última vela de alta, antes de uma descida do lado de fora da curva. No lado celular da curva, com velocidade, ok. Espero que fique claro quando o preço vai com velocidade. Esperamos que o preço forme uma lacuna de valor justo. Aqui. Uma vez que o preço forma uma lacuna de valor justo, esperamos ver o preço retrair-se, depois de atingir a última vela de perto. Aqui, porque o que é isso? É um bloco de mitigação. O que significa? É uma pederí de touro. Ainda não é uma pederí de urso. Quando se torna a pederí bearish? Quando o preço fecha o corpo de uma vela abaixo da última vela de perto, antes de uma descida na célula, lado da curva com velocidade. É aí que é quando o preço realiza uma mudança estrutural de mercado. E eu o chamo de mudança oculta na estrutura de mercado. Agora, o preço desceu abaixo da última vela de alta. Antes deste movimento para baixo, esperamos que o preço forme uma nova PD aqui. E como você pode ver, o preço formou a PDI. Agora, esperamos ver o preço subindo, ok. O corpo deve ficar aqui dentro, ok? Essa é uma regra muito importante. O preço não deve ultrapassar e fechar o corpo da vela em ambos os casos. Esta última vela de perto que você vê aqui, ok. Cada vela de perto que você vê, o preço deve respeitá-lo e feche o corpo da vela abaixo. Se a semana puder subir, o preço deve ser inferior a este, mas o corpo deve ficar aqui dentro. Então, suponha que os preços estejam subindo e fechando o corpo acima deste vazio de Fairval. Então, analisaremos este último castiçal de perto, antes deste movimento para baixo. Nós não queremos ver o preço subindo e fechando a vela assim, corpo acima, se o preço estiver fazendo isso. Isso significa que o preço está revertendo. Você deve encerrar sua operação quando você ainda está com lucro, o preço, usando a última vela de cima, para formar um novo pátio de cerveja. Além disso, para usá-lo como resistência. Está claro o lado comprador? Mercado Maker compra modelo e venda modelo? Como prever nova peer usando blocos de ordens antigos? Está claro antes de mostrar o gráfico real? Como fica no gráfico real? Deixem-me saber no chat se tiverem dúvidas. Briana, você é bem-vinda. Parece que você perdeu a primeira parte da nossa palestra. Então vou. Recomendo que voltem e ouçam os primeiros. Não ouça isso primeiro, porque o que apresento aqui tem lógica. Tudo bem, cada slide que estou compartilhando, cada um tem uma lógica, ok? Espero que tenha ficado claro. Eu tentei deixar claro dentro das minhas possibilidades. Pelo que entendi, tanto quanto pude. Repeti o mesmo conceito várias vezes. Agora, vou levá-los. Vou para a próxima apresentação e vou mostrar como realmente fica no gráfico. A formação no gráfico. Aqui temos um modelo de venda do fabricante de mercado. Antes de detalhar a última baixa, apenas feche a vela antes de um movimento para cima. Faça com seus próprios olhos, ok? Por quê? Porque isso vai ajudar a melhorar aqui. Ok, marque a última vela de baixa antes de um movimento para cima. E usaremos a última vela de baixa do lado da curva para prever uma nova pederia no bisetor da curva.
Então, você conseguiu marcar a última vela de baixa, antes de um movimento para cima. Temos também um interruptor. Não sei se vocês conseguem ver ou não. Vamos marcar a nossa última vela de baixa. Antes de um movimento para cima. Temos um movimento para cima aqui. Ainda não marquei o último velo de velas de avô, mas você viu uma faixa de valor se formando aqui? Você vê isso? Temos nossa última vela de encerramento de cidade aqui. Antes de um movimento para cima, certo? Então, o preço fez o que o preço fez, voltou rápido. Ele fechou o corpo da vela acima da última vela de baixa. Antes deste movimento para cima, desculpe. Mova-se para cima, sim. E ao mesmo tempo, formou-se um vazio de Fair Valley. Exatamente como mostrei a vocês no padrão. Está fazendo o mesmo aqui. E então, o preço continua em alta. Então, novamente, o preço formou outro gap de valor justo aqui, porque... Olha aqui. Temos uma vela de baixa antes de um movimento para cima. Marcaremos esta última vela de candelabro. Vamos demarcá-lo no tempo. E como você pode ver, o preço formou outro gap de Fair Value aqui. E este Fair Value Cap tem alta probabilidade de acontecer. Porque temos um bloco de mitigação aqui, ok? Então cada brecha de valor justo que você vê é formada dentro da última vela de baixa antes de um movimento para cima, do lado da célula da curva. Isto é muito simples, pessoal. Pode parecer complicado no início, como muito complexo, mas estou tentando torná-lo o mais simples possível. Porque o trading é simples, pessoal. Posso torná-lo complexo. Posso inserir várias regras diferentes aqui. Mas não importa. O que estou mostrando é a probabilidade mais alta. Nada mais. Não precisa ver mais nada. Ok, temos a nossa última vela de descida. Antes de um movimento para cima, marcamos a última vela de baixa para projeção. E para prever a formação de preços em uma nova pederia, última vela antes de subir. Estamos marcando para prever a nova pedreira. Aqui temos a nossa última vela de touro. Estamos marcando para prever uma nova pedreira aqui também. Está claro? Diga-me no chat se está claro ou não. Ou se tiverem alguma pergunta, vou curto, compartilharei outro exemplo com isso. Porque esta é uma aula muito importante, pessoal. Isso sozinho te colocará fora de tipo. Você não sabia o que o preço estava fazendo antes. Agora você sabe o que o preço está fazendo. Em que horário está acontecendo? Em que horário está formando um breaker aqui? Não estou mostrando a formação de um break. Deixe-me um segundo, estou voltando. Então, tens uma pergunta. Você sugere usar as velas Hayashi? Ok. Então eu não entendo o que você está falando. O que são velas Hayashi? Nunca ouvi falar. Estamos marcando isso em um frame de tempo menor. Em 1 ou 3 minutos. Este conceito não está limitado ao tempo, ok? Você pode usar o mesmo conceito para prever novos pediários, em frame de tempo maior e menor também. Este conceito não está ligado ao tempo. O setup que mostrei antes. Isso está ligado ao tempo. Você procurará por quebras que se formam dentro de 1 ou 3 minutos, ok? 1, 2, 3 minutos, mas não está limitado ao tempo. Se você está analisando o gráfico diário, será assim, ok? Do cartão diário, esta formação pode estar no gráfico diário. No gráfico de 4 horas, em intervalo de tempo menor, quantos frames de tempo existem? Esta é a formação que analisaremos. Vou compartilhar o próximo exemplo com vocês. Aqui está uma dica. Quando o preço atravessa a última vela de baixa, no lado de fora da curva, do lado de fora da curva, esperamos ver velocidade e formação de pedras novas.
Preço usando antigos blocos de ordens como suporte. Então compartilhei essas dicas com vocês, ao apresentar o bloco de ordens para vocês. Tá bom, então. Teoria do bloco de ordens reivindicada. Agora você pode ver. Escrevi aqui para você usar mais tarde. Caso você esqueça, tudo bem. Então, as informações que compartilhei com vocês, no bloco de ordem recuperado. Ok, a mesma lógica. Usaremos para prever um novo interruptor. De um interruptor falhado, se você não entendeu bem. Vou sugerir que você ouça novamente. E antes de eu me mover,